Caríssimos irmãos espíritas e não espíritas, somente a bondade divina e a misericórdia do Altíssimo podem nos proporcionar oportunidade tão enriquecedora quanto esta propiciada pela quarentena voluntária, que este ser invisível nos obriga nesta quadra da vida. Deus reuniu de uma só vez o lar, a família e o tempo, colocando-os em conexão permanente na redescoberta de alguns valores que andavam esquecidos. Hoje, nossa reflexão evangélica será sobre a instrução dos Espíritos, mais especificamente de Santo Agostinho, intitulada O Mal e o Remédio, parte integrante do capítulo 5 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e cuja temática central é Bem-aventurados os aflitos. Mas conheçamos um pouco da vida deste Agostinho. Agostinho, que viveu entre 354 e 430 da era cristã, nasceu em Tagaste, no norte da África, quando o Império Romano estava sendo destruído pelas invasões bárbaras. Seu pai, de nome Patrício, era pagão. Sua mãe, Mônica, era cristã e, posteriormente, foi elevada à condição de Santa Mônica pela Igreja Católica. Aos 16 anos, Agostinho foi estudar direito em Cartago. Mas em 375, ele começou a dedicar-se à filosofia. Como resultado da leitura da obra Hortêncio, do filósofo romano Cícero, converteu-se então ao maniqueísmo e tornou-se professor de retórica em Roma no ano de 383. De Roma ele foi para Milão, no norte da Itália, onde se viu tomado pelo carisma do bispo cristão Ambrósio. E por algum tempo, Agostinho sentiu-se atraído pelo neoplatonismo. Mas depois de uma longa e dolorosa luta, ele tornou-se cristão no ano 386, recebendo o batismo do bispo Ambrósio na Páscoa de 387. A intenção de Agostinho era levar uma vida monástica, mas em 391, mesmo contra sua vontade, ele foi ordenado bispo de Hipona, hoje a cidade de Annaba, na Argélia, e foi bispo durante 34 anos, tempo em que escreveu copiosamente, combateu heresias e descobriu a bênção de viver em comunidade com outros cristãos. Aos 76 anos de idade, Agostinho foi morto na cidade de Hipona durante o cerco pelos vândalos. A base evangélica deste capítulo combina textos de Mateus e de Lucas. Mateus exorta os famintos e os sequiosos de justiça, bem como aqueles que são perseguidos em nome do Cristo, anunciando-lhes o reino dos céus como a maior das bem-aventuranças. Lucas, por sua vez, exalta os pobres,
e os que têm fome, e adverte duramente aqueles saciados e que estão rindo das misérias do mundo, confirmando que estes já receberam sua recompensa na terra. A partir desta base evangélica, Santo Agostinho inicia sua instrução com 3 perguntas desafiadoras. Na primeira diz ele: será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Na segunda, argue: já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? E na terceira, ele questiona: não proclamou ele, Jesus, que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? E em tom profético, Santo Agostinho anuncia: esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Bem sabemos que a terra é uma escola, em que de tempos em tempos nos rematriculamos com a finalidade de progredir, de evoluir moralmente, para então nos credenciarmos ao reino dos céus. Acontece que muitos ainda não conseguiram entender essa questão e ainda pensam que estão de férias no planeta azul e que aqui vieram apenas para gozar as delícias terrenas. E Agostinho faz então uma cobrança natural, especialmente para quem conhece o Evangelho de Jesus, quando diz que o próprio Mestre já houvera anunciado que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores. Mas isso não implica considerar que estar na existência terrena significa castigo através de variados tipos de sofrimentos. Não, não devemos nem podemos considerar desta forma. Como escola, a Terra é formadora de valores. A parte mais importante desse preâmbulo agostiniano é a clareza com que ele nos aponta o significado deste amargo sofrer. Pois, como lemos lá no capítulo 9 do nosso Evangelho, cuja temática é bem-aventurados os mansos e os pacíficos, lá está escrito: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são os seus eleitos? Nós. Todos nós. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes. Pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória do céu. Mas há uma pergunta que não quer calar. Quem de nós aceita pacificamente e passivamente a dor e o sofrimento? Para a dor física, nós recorremos de imediato aos medicamentos, aos remédios. Para a dor moral, e observe que quando a dor física
não melhora com um determinado medicamento, imediatamente nós buscamos uma outra droga para nos livrar daquele incômodo. A esse propósito, na obra Livro da Esperança, de Emmanuel e Chico Xavier, há um capítulo intitulado Remédio Justo, no qual Emmanuel afirma com propriedade: perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. O que Emmanuel está querendo nos dizer com isso? Que é um fato. Quando ele diz perguntas muitas vezes, quantas vezes nós já perguntamos aos bons espíritos, ao anjo da guarda, a Jesus, a Deus, por que estamos a passar por isso? Por que esta dor? Por que este sofrimento? Quantas vezes indagamos: Senhor, eu mereço isso ou aquilo? E ficamos até com uma certa dúvida em relação à presença dos nossos espíritos guardiões. Será que eles estão mesmo? Será que eu fui abandonado? Quantos agora, nesta pandemia, ameaçados por um ser invisível, não estão muito aflitos? Uns com medo de morrer, outros com medo de perder seus entes queridos. Mas é preciso que nós entendamos que este mal é necessário. E qual é o remédio para ele? A fé. A mesma apontada por Santo Agostinho. Mas como perguntarão alguns, isso é justo? Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-nos indagações aflitivas. E a criatura, sendo espírita, pergunta: onde estão os amigos desencarnados que nos protegem? Como não puderam prevenir certos transes que se nos apresentam como desoladoras calamidades? E para essas perguntas, lá atrás, Agostinho argue com veemência. Ele pergunta incisivamente: ó homens, dar-se-á e não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Olha que pergunta oportuna, feita centenas de anos atrás. E ele continua dizendo, perguntando: dar-se-á, não reconheçais o seu amor, o amor de Deus, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Ou seja, Deus só existe nas situações boas da nossa vida? Será que de fato ele também não está presente nas situações difíceis? Nas provas amargas? E é o momento que mais ele está. Mas como um professor, quando aplica a prova, ele está distante do aluno, permitindo que aquele aluno desenvolva tudo o que aprendeu quando ele estava juntinho, ministrando as suas lições de amor.
E durante a prova nós exercitamos o nosso livre-arbítrio, o conhecimento adquirido, e precisamos ter todo o cuidado para fazer uma boa prova. Ou seja, nós só reconhecemos Deus quando Ele atende nossos pedidos para as coisas boas da vida. É o que Agostinho chama de corpo adornado de todas as glórias. E o grande colaborador de Kardec, nesta instrução, nos oferece, então, um exemplo antológico, porque ele fala-nos de Jó. A história de Jó, um dos personagens do Antigo Testamento, tem conduzido muitas pessoas a reflexões sobre o sofrimento humano e suas causas, bem como sobre a capacidade de aceitação ou de revolta diante dessas situações. E o que será que vai fazer a diferença entre a aceitação e a revolta? A fé. Justamente a fé fará grande diferença. Narra-nos a história que Jó era um homem íntegro e reto, que temia Deus, que se afastava do mal, que era o mais rico de todos os homens do Oriente. Mas apesar de viver na abastança, era um homem voltado para o bem. Mas de repente a vida de Jó muda drasticamente, levando-o a perder todos os bens materiais, a esposa, os filhos e a saúde. Acontece que naquela época vigorava o que se chama doutrina da retribuição. E o que é que essa doutrina pregava? Que no tempo oportuno os bons seriam premiados por Deus antes da morte e os maus seriam castigados. Essa era a doutrina da retribuição. Num primeiro momento da história, na época da abastança, Jó estava confortável com a doutrina. Porém, quando a situação muda completamente, quando ele é lançado para o outro lado, representado no texto como a simbologia das cinzas, e o que são cinzas? É aquilo que não serve mais, que era jogado para fora da cidade por ser impuro. Neste momento, então, na virada da vida, Jó experimenta o sofrimento na condição mais extrema que era possível suportar. Mas ele inicialmente demonstra aceitação, em que pese todo o sofrimento, não apenas as perdas pecuniárias e afetivas, mas a da própria saúde, ele aceita o que está acontecendo. 3 amigos vão visitá-lo e ficam aterrorizados com a situação que passam durante os dias que estão ao lado de Jó, sem lhe dizerem uma palavra. Ninguém falava. Era um tempo que provavelmente Jó buscava o entendimento da sua situação à luz da doutrina da retribuição. Mas algumas ideias não se ajustavam.
Por que que ele estava sendo castigado, estava à beira da morte, se era um homem tão bom? Por que alguns ímpios morriam sem castigo? De fato, Jó não se rebelara contra Deus, mas havia uma dúvida no seu coração. Suas palavras denunciavam a incapacidade de consolo através daquela doutrina de retribuição. Porque se a doutrina pregava que os bons receberiam coisas boas, por que é que ele, que era uma pessoa boa, estava recebendo tão amarga prova? Aquela doutrina que se propunha apenas a julgar os homens e a segregar aqueles que não se enquadravam num padrão de felicidade. Mas a fé de Jó era tão grande que ele ficava inconformado com a ideia de um Deus vingativo, poderoso, indiferente, sem misericórdia. Ele não aceitava e tampouco acreditava que esse Deus existisse. O Deus que ele acreditava era diametralmente oposto ou diferente desse, que a própria circunstância da doutrina de retribuição exibia. No final do livro de Jó, fica claro que, apesar das suas queixas, eles seguiram o caminho certo. Inclusive em condições de interceder em favor dos pseudo-amigos. Aqueles que iam lá para ver o quanto ele estava sofrendo. O sofrimento fez avançar a ponto de entrever o Deus amor, que seria, muito tempo depois, apresentado por Jesus. E lá no livro dele está escrito: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Quem que Jó conhecia só de ouvir? Deus. O Deus dos profetas, das pregações de sua época. Mas agora ele estava vendo Deus em si mesmo, na grande dor e no grande sofrimento que ele estava passando. Mas a frase mais espetacular que eu considero de Jó na vivência do seu sofrimento é uma que diz: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Ele tem plena compreensão do diagnóstico. Mas aí vem a parte mais bela. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. E a grande pergunta: nós agimos assim diante das dores, dos sofrimentos que nos visitam? Dizemos: Senhor, obrigado por haverdes experimentado o vosso servo? E aí Santo Agostinho chancela a história de Jó, fazendo uma pergunta e em seguida oferecendo um conselho. Ele pergunta: até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Ou seja, até quando a gente vai pensar que a vida começa no berço e acaba no túmulo? E Agostinho pergunta ainda: quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Ou seja, quando é que a gente vai crer na vida eterna? Quando é que nós vamos acreditar que somos espíritos imortais? Quando? E aí vem o aconselhamento.
houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação. Ou seja, ele apresenta uma trilogia a ser usada por todos nós nas situações aflitivas, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento. E se todo aquele que enfrentar esta prova com fé, amor e resignação, ele diz, vai experimentar a eterna glória. E ele avança dizendo, buscai consolações para os vossos males no porvir que Deus vos prepara. Ou seja, o que eu estou sofrendo agora, a depender de como sofro, com que fé, com que amor e com que resignação, lá na frente eu serei retribuído, você será retribuído por Deus. Mas ele também diz que nós devemos procurar esses nossos males, a causa desses nossos males, no passado. Sim, porque nós carregamos um patrimônio pretérito. Nós somos devedores. E no final ele arremata de forma altamente consoladora. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Ele não fala em vós que sofreis, mas os que mais sofreis. Então, meus amigos, minhas amigas, somente um remédio pode aliviar todo este sofrimento, toda esta dor experimentada na romagem terrena, fruto da nossa impenitência no presente e de nossos erros no passado, e que agora, pela infinita misericórdia de Deus, através da reencarnação, nos é dado expiar em favor de nós mesmos. Esse é o papel da pandemia. É a bondade divina nos abençoando com a possibilidade da reparação. E será absolutamente inadmissível, depois desse tempo de recolhimento social, nós continuarmos os mesmos. Se o mal que podemos experimentar é doloroso, o remédio é a fé, que nos permitirá atravessar a quadra dolorosa com dignidade e altivez. Emmanuel, no livro da Esperança, nos exorta à reformulação deste pensamento egoísta que nós temos em relação à dor e o sofrimento, desta falta de fé. Ele diz, se aspirares, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ele está falando exatamente para todos nós naqueles momentos em que nós, inclusive, achamos que fomos esquecidos pelos nossos benfeitores espirituais, quando estamos atravessando uma dificuldade. E aí ele vai dar alguns casos, alguns exemplos absolutamente enriquecedores do que ele chama corações que amam verdadeiramente. E ele vai falar fundamentalmente da fé, que deve dominar todos nós diante da situação aflitiva. Ele diz, ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura
a criminalidade confessa. Imaginar uma mãe que tem um filho preso e que semanalmente o visita e que muito provavelmente vai às lágrimas, porque aquele filho que ela criou com tanto amor, com tanto carinho, está ali encarcerado. Mas ela, recolhida no silêncio do seu coração, agradece a Deus aquela quadra difícil do encarceramento, porque sabe que aquela dor é preventivo de uma situação muito pior que poderia acontecer se o seu filho estivesse em liberdade. E somente a fé promove isso. Porque ela, no seu coração, ela imagina que quando passar aquilo, o filho estará curado. Diz Emmanuel ainda: ouve os gemidos de amargura suprema nos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Outra situação absolutamente dolorosa, terrível. Um pai que vai levar um filho para o hospital e que vai ter um membro do seu corpo amputado. E é preciso ter muita fé em Deus para oferecer este sofrimento como prova do seu amor ao Pai, numa circunstância absolutamente adversa, terrível, do ponto de vista emocional, do ponto de vista dos sentimentos. Principalmente se aquele pai ou aquela mãe não for espírita. Porque se for espírita, pelo menos vai ter obrigação de saber que é o cumprimento da lei de causa e efeito. Emmanuel prossegue dizendo: escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda nas fossas mais profundas de delinquência. Quantas esposas vão visitar seus maridos encarcerados e que, se forem pessoas portadoras de iluminada fé, chorarão o suplício, mas agradecerão a Deus, principalmente na esperança de que aquele momento de correção penal possa produzir uma nova criatura no final da pena. E Emmanuel diz ainda: perquire o pensamento dos filhos afetuosos, ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. E aí a gente tem que voltar aí um tempo atrás, quando as famílias tinham que abrir mão dos pais, das mães, e colocá-los nos hospitais de ancianos. Eles perdiam o convívio com a família. E aí Emmanuel traz um aconselhamento muito singular, especialmente para nós espíritas. Ele diz: quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permanece no olvido, no esquecimento, por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha.
Ou seja, meu amigo, minha amiga, se você está passando uma situação difícil e não vê de imediato uma solução e o problema está se arrastando, não pense que você foi abandonado pelo seu anjo de guarda, pelo seu benfeitor espiritual, pelo seu anjo guardião. Não foi. Esse tempo que você atravessa a dificuldade lhe é extremamente necessário para você, para mim, para todos nós. E a esse propósito, Agostinho nos esclarece com muita propriedade na sua instrução, dizendo: como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante forte para suportá-las. Está dizendo uma coisa que acontece com todo mundo quando estamos ainda no plano espiritual, na fase do planejamento reencarnatório. Muitas provas nós escolhemos, algumas nos são impostas, mas a maioria nós escolhemos. E por que nós escolhemos? Porque enquanto estamos lá, julgamos-nos fortes o suficiente para suportar a prova. Só que quando nós voltamos à carne, nascemos, o véu do esquecimento não nos permite lembrar como foi esse acordo. E aí, as situações de dificuldade começam a aparecer e nós temos que enfrentá-las. E Agostinho diz então, por que agora murmurar? Nós não nos lembramos, mas temos alguns indícios. E se você é espírita, você sabe reconhecer mais claramente esses indícios, esses sinais que Deus envia a todo instante para todos nós. Aí ele diz, vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Você pediu, recebeu e agora vai ter que saber administrar com sabedoria, com prudência, com retidão, com bondade. Porque se for pelo lado contrário, pelo da soberba, do orgulho, vai ter que voltar novamente porque foi reprovado. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a vossa prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Sinteticamente, Emmanuel está dizendo que nós, durante o sofrimento, vamos para o pior dos lugares. Nós ficamos na mais penosa das condições. Que o nosso corpo físico mesmo, ele diz, vai parar numa estrumeira. Só que quando nós desencarnamos, depois de passar por esses períodos de sofrimento, se passamos por esses períodos com dignidade, com resignação, com fé, com amor, deste corpo que jaz na estrumeira, vai desprender uma alma absolutamente alva, pura, purificada, como ele diz, pelo batismo da expiação e do sofrimento. Ou seja, as dores purificam. Elas fazem o papel do alvejante nessa túnica que é a nossa alma. E aí, já diante de um quadro de sofrimento, para todos aqueles que ainda não entendem o papel da dor e do sofrimento, Agostinho, como um bom médico, lança a mão do receituário. Ele vai dizer, que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes malhas?
Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo, a vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. Ou seja, por mais tormentosa que seja a situação, devemos sempre dizer: obrigado, Senhor. E este obrigado, Senhor, chega aos céus como um hino. E neste momento, o nosso anjo guardião, o preposto de Deus que toma conta de nós, vai nos apontar o sinal da salvação. E vai antecipar o lugar que um dia a gente vai ocupar, lá no plano espiritual, lá no reino dos céus. Basta um olhar à vida de todos os mártires do cristianismo e a gente vai entender perfeitamente isso. Lembrar dos primeiros cristãos supliciados nas arenas romanas, entoando hinos de louvor a Deus enquanto eram dizimados pelas feras ou queimados vivos, presos aos postes. E que isso inquietava bastante o coração romano. E Agostinho justifica o emprego desse remédio dizendo que a fé é o remédio seguro do sofrimento. Portanto, não há outra solução. É o remédio seguro. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Ou seja, o que eu tenho pela frente, no meu futuro, o que você tem no seu futuro, é tão grande, é tão infinito, é tão maravilhoso, que esses diazinhos terrenos vividos nesta existência são quase nada. E ele faz uma advertência: não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. Portanto, quanto mais fé nós tivermos, mais fácil nós atravessaremos a quadra difícil. E Agostinho finaliza dizendo: o Senhor apôs, colocou o seu selo em todos os que neles creem. E em tom consolador ele diz: o Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem fé, por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. A égide de Jesus. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. E quando eu li isso, eu me lembrei imediatamente de Francisco Cândido Xavier.
sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, o corpo físico, ela, a alma, planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Aquilo que eu falei há pouco dos primeiros cristãos nas arenas romanas. Ditosos os que choram, os que sofrem. Alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. E Emmanuel interpretou esta passagem de Agostinho com muita propriedade e justiça, dizendo: o amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, a maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Por mais que o dia esteja cheio de nuvens, o céu cheio de nuvens, ensombrado, mas o sol está lá brilhando. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo mal, todo bem prevaleça. E lembrando aquela expressão maravilhosa de Chico Xavier, né? Tudo passa. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior. Delas, as almas sinceras. Então vejam, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, como é importante nós compreendermos a dificuldade da vida, as coisas difíceis ou ruins, os males que nos afligem e acontecem, como eles são importantes. E esse remédio sempre existiu, que é a fé. Nós carregamos ela dentro de nós. Fé no sentido de fidelidade, de fides. Fidelidade a Deus, aos seus ensinamentos, às suas leis. Isso, sem dúvida, nos permitirá avançar, principalmente agora, nesta fase de recolhimento social, avançar com uma grande dignidade, desenvolvendo uma profunda fé em Deus, ressignificando valores, redescobrindo coisas que parece que estavam perdidas nos escaninhos do nosso consciente. Isto vai passar. E quando passar, nós precisamos estar preparados para ser muito melhores do que fomos até então. Agradecendo a sua generosa atenção, eu desejo-lhe que fique em paz com Jesus. Um forte abraço.